Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Ezequiel do capítulo 27 ao capítulo 29. Nessa porção, nós vemos lamentos sobre Tiro, uma profecia e um lamento com um direcionamento específico ao rei de Tiro, além de profecias contra Sidom e contra o Egito. Quando eu falei sobre o capítulo 14 de Isaías, registrei que entendo que há uma interpretação estabelecida e que se defende como certa, que na verdade pode estar pelo menos estranha. O mesmo acontece com o capítulo 28 de Ezequiel, pois as pessoas interpretam nesse texto uma alusão à queda de Satanás. Mas o texto claramente está falando a respeito de um lamento contra o rei de Tiro, que se achava poderoso e que era também, que se tinha como um grande realizador. A sua cidade era reconhecida na antiguidade e tinha bom comércio e também tinha força na questão política. Já começava a surgir impérios maiores. Antes haviam alguns, agora começam a aparecer mais alguns, mas normalmente ainda era comum que apenas uma cidade tivesse um rei. Isso começava já a mudar, já diminuía a quantidade de cidades isoladas que tinham reis, já começava a juntar cidades para ter reis e essa coisa toda, mas ainda havia algumas cidades, como no caso Tiro, que tinha um rei apenas da cidade. Então, esse texto especificamente, quando muito, faz uma alusão igual à queda que teria acontecido no caso de Satanás. Mas o texto não está falando dele, está falando do rei de Tiro, não está falando do inimigo diretamente. Pode sim ter uma comparação, mas apenas isso. Talvez, aprofundando um pouco mais, pensando na questão da batalha espiritual, aí sim haja uma referência ao inimigo que estaria agindo para que a realidade da cidade de Tiro fosse aquela que estava apresentada, para que o rei de Tiro estivesse soberbo diante da sua condição privilegiada. E aí então também se faz alusão a ele, ao inimigo. Mas por conta dessa batalha espiritual e no máximo isso mesmo. Entre a interpretação comum e o que o texto realmente diz, quando há alguma diferença, eu fico com o texto. Os profetas que falavam em nome do Senhor, muitas vezes eram tidos como errados, porque havia uma interpretação mais comum e mais aceita, que era diferente do que eles estavam anunciando. Mas o que se cumpriu realmente foi o que os profetas falavam, e não o que a maioria achava. No texto de Ezequiel, mais uma vez, nós vemos que ele, como Jeremias, apresenta lamentos. Mas só Jeremias ficou conhecido como profeta chorão, não é mesmo? Isso confirma para mim que há um entendimento claro que eu apresentei desde que nós conversamos sobre o livro de Jeremias e sobre o livro de Lamentações de Jeremias, que dá conta que o pessoal exagera com Jeremias, pois ele tinha sim o que lamentar. Ezequiel lamenta igualmente, apresenta os seus lamentos e ninguém chama ele de chorão por isso. Ezequiel também fez questionamentos, ficou preocupado com a situação, ficou inquieto com o que estava por acontecer e ele tinha que anunciar, mas Jeremias é que é apenas tido por chorão por ter feito isso. Isaías também foi na mesma linha, então há realmente um exagero por parte das pessoas quando chamam Jeremias de chorão, apenas porque há um livro com o nome Lamentações de Jeremias, mas os outros profetas apresentaram também os seus lamentos. O lamento em si não é o problema, apenas temos que aprender tanto a lamentar como a ouvir o lamento das outras pessoas.
sem exageros quando isso acontecer, sem deixar de confiar na atuação e no cuidado do Senhor, mas sabendo que a situação que está acontecendo realmente incomoda e sendo sincero diante dessa realidade para, a partir dela, a partir da realidade, contar com o agir do Senhor desde o tempo das coisas complicadas até o tempo da solução que Ele mesmo irá providenciar. Não há governo, não há força, não há problema, tanto nas coisas que nós vemos como nas batalhas espirituais. Absolutamente não há nada que possa impedir o agir do Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.